sleeping at all. Yeah, we ain't sleeping at all. Yeah, I'm seeing stars. Yeah, gave me your number. Olá, alunos queridos! Hoje é a segunda aula da semana de português, então vamos dar a continuidade, né? Hoje nós vamos falar de advérbios. Então você já estudou advérbios. Ele está destacado em 3 marcadores. Nós temos aí os advérbios, são marcadores de tempo, de lugar e de modo. Então nós temos aí de tempo, agora, ontem, hoje, amanhã, depois, já, imediatamente. Por exemplo, fomos ao circo ontem. Agora estou com fome. Outro exemplo que eu posso dar. Hoje inicia a primavera. Então, isso são exemplos do advérbio de tempo. Tempo é o ontem, o hoje, o amanhã, certo? Só para vocês entenderem melhor. O lugar. Tudo que nós temos. O perto, o longe, o lá, o atrás, o dentro, o fora. Então, aí eu tenho exemplo. O trapezista está lá no alto. O menino foi longe de casa e se perdeu. Atrás. Ontem, teve uma pessoa que me seguiu e ficou atrás de mim. Então, são advérbios. Toda essa parte aí. Temos aí o de modo. Alegremente, docemente, rapidamente, apressadamente, bem e mal. Por exemplo, a bailarina dança graciosamente. As expressões adverbiais têm o mesmo valor dos advérbios. Então, aqui nós temos um lembrete para vocês. A expressão é formada por mais de uma palavra. Agora tenho aí, veja alguns exemplos. Então, eu tenho de tempo, o de lugar e o de modo. Sempre é formada com 2 palavras. Então, nós temos aí de tempo, à tarde, de manhã, depois, de amanhã, às vezes. O lugar, à direita, à esquerda, em frente a, atrás de. Sempre lembrando que a expressão do advérbio é formada com 2 palavras. Modo, com delicadeza, em silêncio, às pressas. A palavra advérbio vem do latim ad mais verbium. Ad quer dizer perto de, e verbo deriva de verbo, que significa palavra. Assim, quando o advérbio acompanha um verbo, um adjetivo, ou mesmo outro advérbio, ele modifica o sentido dessas palavras. Então, os advérbios podem também exprimir outras ideias. Olha aqui. Então, deu para vocês observarem que tem vários advérbios, né? Então, aqui nós temos o de intensidade, que é tudo que é muito, pouco, tão, bem, mal, menos, mais. Então, aqui tem uns exemplos. De chicote, cara feia, domador fica mais forte. Então, eu posso dar um outro exemplo. Eu tenho pouco dinheiro hoje. Afirmação, sim. Vai começar a brincadeira. Sim, irei à escola hoje. Negação, que tem a palavra não. Quem chorava já não chora. Quem amava já não ama. De dúvida, talvez. Talvez a brincadeira comece agora. Talvez eu irei brincar hoje. Então, esses advérbios, certo? Agora leia o poema de Cláudio Tebas, O Gato. Os ratos todos me temem, as gatinhas todas me amam. Os vizinhos, com sono, reclamam dos barulhos que faço no muro.
Sou muito valente, de fato. Por isso, todas suspiram. Tão lindo, tão ágil, que gato. Então, nós temos aí para resolver essas atividades aí relacionadas à expressão adverbial. No quarto verso, a expressão adverbial no muro refere-se a qual palavra? O que ela indica? Quarta, 1, 2, 3, 4, né? Faço no muro. 2. Encontre no poema 2 advérbios de intensidade. O que cada um enfatiza? Então, aí, eu tenho que procurar o advérbio de intensidade. Então, lá nós vimos lá atrás, vocês voltam lá nas regrinhas e voltam e vejam lá que de intensidade. Intensidade, então, é muito, pouco, tão, certo? Então, vocês vão olhar aqui nos versos e ver quais são. Então, eu tenho aí, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, o muito. Muito, então, é de intensidade. Daí vocês vão achar o outro aí, certo? E o que cada um enfatiza? Enfatiza, o que significa enfatizar? Significa, ele está falando o quê do gato? Que, os ratos todos me temem, as gatinhas todas me amam, os vizinhos com sono reclamam dos barulhos que faço no muro. Sou muito valente. Então, o que está enfatizando? Ele quer dizer o quê quando ele fala assim que ele é muito valente? Ele quer dizer que ele está mostrando que ele é o melhor, que ele é o bom, certo? Então, é isso que vocês vão ter que colocar aí no enfatizar, certo? 3. Leia em silêncio o poema Dor de Dente. Dor de dente é sempre quando, lá no céu, da boca nubla. De repente, um céu de manto é só véu, nuvem de chuva. Então, ali nós temos o significado de nubla, forma do verbo nublar, encher de nuvens. Então, o céu está nublado, né? Ele está cheio de nuvens, certo? Então, agora tem as atividades para ser feita. Agora, releia-o. Reler o quê? Novamente o poema. Novamente em silêncio, eliminando os advérbios e expressões adverbiais destacadas. Então, aí é para reler. B. O poema ficou sem sentido, não é? Diga que ideia se perdeu com a eliminação de cada um desses termos. Então, sempre. O que significa aí o sempre? O que vocês vão ter que escrever aí? Vocês vão ter que pôr a ideia do que ele é de sempre. Ele não está lá no advérbio de tempo? Então, eu vou ter que pôr aí sim. A ideia de... Lá no céu da boca. Então, lá no céu da boca. Ideia do quê? Lá, ele está em que advérbio? Ele está no advérbio de lugar. Então, aí vocês vão ter que ver. Ideia de lugar. De repente, que advérbio que ele faz parte? Retoma a regrinha lá, que vocês têm aí na apostila, e veja lá que ideia que ele dá. E o só também é a mesma coisa. É só vocês rever lá o advérbio. Certo? Na regrinha. Então, por hoje é só. Até a próxima aula.